Uma pessoa sofreu um acidente e logo em seguida desencarnou. E nesse acidente ela perdeu um dos seus membros. O que vai acontecer com o perispírito dela lá do outro lado? Ela vai ficar permanentemente sem esse membro no plano espiritual? Essa foi uma pergunta que me fizeram no vídeo onde eu comento sobre os ovoides. Então vamos explorar um pouco esse assunto aqui no canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo. E se você gosta de espiritualidade e espiritismo, esse canal é para você. Se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário e ativa o sininho para que você possa receber sempre os nossos novos vídeos. Como eu já havia dito em diversos vídeos meus, inclusive nesse vídeo que trata a respeito dos ovoides, o formato do perispírito, o formato que o perispírito mantém depois que a gente desencarna, está extremamente relacionado com o formato que a nossa mente está acostumada. Lá no plano espiritual, as coisas acontecem de acordo com as nossas ideias. As coisas são plasmadas pela nossa mente. E em diversos locais da doutrina espírita, em diversos livros, você vê relatos que os espíritos conseguem plasmar e modificar o ambiente em volta deles, apenas com o poder mental. Então, o formato do perispírito guarda forte relação com os atributos mentais, com a forma como a pessoa se lembra dela mesma. E o mais provável é que ela mantenha a forma que ela mais se lembra. E aí eu comento o caso dos ovoides. Quando a mente colapsa, o perispírito não consegue mais manter uma forma e reduz-se para uma forma ovoide, que tem a ver com o centro de atração do perispírito e com a própria gravidade do planeta. Esse é um resumo rápido de tudo que eu falei em diversos outros vídeos a respeito desse assunto, apenas para a gente poder contextualizar e dar continuidade aqui no nosso raciocínio. Então, uma vez que você tenha desencarnado em um acidente e naquele momento você tenha perdido um membro, isso não vai se refletir no plano espiritual. Existem relatos na doutrina espírita de pessoas que sofreram um acidente e instantaneamente já haviam sido separadas do corpo. Ou seja, a mente não vai assimilar o fato de ter perdido um determinado órgão. Aquilo não vai ter influência nenhuma no seu perispírito. É muito provável que você nem mesmo saiba que perdeu determinado membro, até que você, em espírito, já desencarnado, olhe para o seu corpo. Aí, naquele momento, existe a possibilidade de que você perceba que houve a retirada de determinado membro. Mas a sua mente provavelmente não irá assimilar isso de uma forma pessoal. Ou seja, você não vai distorcer o seu perispírito. O seu perispírito não será modificado, uma vez que sua mente não irá assimilar aquilo ali. Mas é claro que existem exceções para todas as regras. Mas nós vamos encontrar nas palavras de Chico Xavier, de Valdo Franco, e em alguns livros da doutrina espírita, que as pessoas que tiram a própria vida danificam o seu perispírito no ato e acabam mantendo o seu perispírito danificado do lado de lá e reencarnam com problemas físicos no momento de uma nova encarnação. Assim como nos grupos mediúnicos também é comum que se veja ou que se perceba ou que se receba espíritos que relatam que os seus espíritos, os seus perispíritos estão danificados do lado de lá, ainda mantendo o formato ou uma situação semelhante ou igual ao momento do desencarne. Então, por que isso acontece? Já que no caso do acidente, a pessoa não se mantém com aquele formato deteriorado do corpo. E a grande questão aí é a mente da pessoa. A culpa pelo desencarne. Se foi de fato um acidente, ela não vai guardar essa culpa. E além disso, ela receberá todo o auxílio do lado de lá por estar em outra faixa de vibração, digamos assim. A pessoa simplesmente desencarnou, ela não carrega uma culpa com relação àquilo que aconteceu,
talvez ela nem tenha percebido que o corpo dela foi destruído no acidente. Já o outro lado não. Aquilo foi premeditado. A pessoa conscientemente decidiu danificar o corpo dela e por fim a própria vida. E aí nesse momento ela causa um estrago, não só no corpo físico, mas também em seu perispírito. Como eu disse anteriormente, o formato do perispírito guarda grande relação com o que a mente pensa, como a mente enxerga tudo isso. E uma vez que a própria pessoa, por exemplo, tira sua própria vida com uma arma, ela sabe que ela danificou o próprio corpo. E existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de que a mente dela reflita isso no perispírito do lado de lá. E além disso, nos anos seguintes, ela será consumida por uma culpa enorme. E essa culpa fará com que o seu perispírito se modifique. Também existem relatos de pessoas que cometeram crimes diversos. E, por cometerem esses crimes, se autopuniram no mundo espiritual, quando se arrependeram desses crimes. O arrependimento foi tão forte que elas preferiram, digamos assim, modificar o próprio perispírito de forma inconsciente como uma forma de punição. Então, aqueles que muito roubaram usando as mãos para isso, teriam preferido ficar sem as mãos do lado de lá e assim se sentir melhores com o seu próprio arrependimento. Ou seja, ao se autopunir, ao retirar a própria mão da forma espiritual, a pessoa passa a se sentir melhor, porque ela entende que ela está pagando pelos atos errados que ela cometeu. Isso é um artifício mental que acontece, que talvez os psicólogos saibam explicar melhor. Mas aqui na Terra, no mundo material dos encarnados, também existe essa figura da autopunição. A pessoa acha que não é digna de determinada situação e ela inconscientemente age contra ela mesma para se colocar em uma situação onde ela se acha mais digna daquilo. E aí, quando um espírito é atendido em uma colônia espiritual, normalmente existe um trabalho para que essa deformidade desapareça. Mas eu não sei exatamente quais são os efeitos que esses trabalhos geram. Certamente a pessoa não ficará em uma colônia espiritual com a sua cabeça deformada, por ter ela mesma atirado contra o seu próprio crânio. É claro que os bons espíritos não vão permitir que isso aconteça lá em uma cidade espiritual com uma vibração um pouco mais elevada, já que isso afetaria a todos. Mas de alguma forma, que eu de fato não sei explicar, isso é carregado para o renascimento daquela pessoa. E o dano que foi provocado naquele perispírito muitas vezes se reflete aqui no corpo da nova encarnação. Já aquela pessoa que sofreu o acidente, isso muito provavelmente não vai acontecer. E é claro que nós ainda temos que considerar o fator aprendizado. É importante que as pessoas que destruíram o seu próprio perispírito se vejam aqui na Terra, tendo que passar por situações problemáticas com relação àquilo, para que elas deem valor ao seu corpo, ao seu perispírito, para que elas entendam, através da dor, que não devem causar esses problemas a elas mesmas, que elas entendam que devem aproveitar a oportunidade da encarnação, que é uma oportunidade sagrada, e que não danifiquem o próprio corpo deliberadamente. Então, faz-se necessário muitas vezes que essas pessoas nasçam com os defeitos, para que esses defeitos incomodem e para que elas reflitam a respeito disso. E aí, uma vez saindo daqui da Terra, saindo do mundo material, desencarnando, essas pessoas carregando toda uma vida com o sofrimento relacionado a um defeito corporal, chegando do lado de lá, vão ter a oportunidade de refletir. E aí, elas terão a informação de que elas nasceram com aquele defeito por algo do passado. E nesse momento, elas farão um link. E aí vão perceber, nossa, como é ruim viver com esse problema. Nossa, como eu deveria dar valor ao meu corpo saudável. E aí
ela vai lembrar: eu estou com o corpo com defeito porque em determinado momento eu pratiquei um ato contra o meu próprio corpo. Eu o danifiquei. Nossa, como eu deveria dar valor a isso. Como foi ruim passar essa vida inteira sofrendo por causa disso. E aí, em uma próxima encarnação, ela trará interiorizado nela esse raciocínio, essa ideia de maior respeito pelo corpo que ela possui e provavelmente terá uma vida mais regrada e não cometerá atos impensados. Mas e as pessoas que perderam uma parte do corpo durante a vida e continuaram a viver por longos períodos? O que acontecerá com elas do lado de lá? Bom, não existe uma regra exata para isso, mas a gente pode lembrar da síndrome do membro fantasma, onde a pessoa ainda sente o próprio corpo, ainda sente o membro que não existe mais. Quando alguém vai se sentar na área ou atravessar a área onde existia aquele membro, a pessoa reage rapidamente. Ela acha que vai acontecer alguma coisa com aquele membro e tenta retirá-lo. Ou ela sente dor, coceira, incômodo no membro que não existe mais. E por que isso acontece? Acontece porque a mente ainda acha que aquele membro está lá. Então, por isso, a pessoa tem esse tipo de sentimento. Se a mente acha que aquele membro ainda está lá, é bem natural que o seu perispírito continue com aquele membro. Ou se a pessoa usa uma prótese, a mente continuará a achar que aquele membro está lá. A mente continuará a responder por aquele membro. Então a ideia permanecerá intacta. Demora muito tempo, nesses casos, para que o perispírito vá, digamos assim, deixando de considerar a existência daquele membro. E é claro que a espiritualidade do lado de lá tem a capacidade de modificar a mente da pessoa, de modificar o perispírito de uma outra pessoa. Nós já dissemos aqui que espíritos de vontade superior conseguem manipular, através de magnetismo e hipnose, a mente de outras pessoas e modificar o formato do perispírito delas, às vezes transformando-as em animais ou em perispíritos bestiais. Então, a espiritualidade superior certamente é capaz de recompor esse formato, de fazer com que ele volte ao tamanho original, ao formato original. Mas se a espiritualidade superior é capaz de fazer isso, então por que ela não faz isso com as pessoas que cometeram crimes contra elas mesmas, com as pessoas que danificaram o seu próprio perispírito? Bom, será um trabalho mais difícil, já que essas pessoas carregam uma culpa. Aquelas pessoas que perderam um membro acidentalmente, certamente ainda se veem com ele e elas não carregam essa determinada culpa. Nem há uma determinação para que elas aprendam a viver sem esse membro, já que elas já aprenderam. Elas não vão necessitar repassar essa experiência. E aí, nesse caso, a espiritualidade superior tem a permissão para recompor esse membro da forma como era originalmente. A pessoa já passou pela experiência e já entendeu o que deveria entender. Muito provavelmente não vai precisar passar por isso novamente. E é um trabalho mais fácil, já que não há todo aquele trauma mental envolvido. Já aqueles que fizeram mal a si mesmos, esses ainda terão que passar pelas provações dos atos que cometeram. E por causa disso, a espiritualidade terá que deixá-los passar por essa experiência, porque é necessário que eles aprendam. Então era mais ou menos isso que eu queria falar. O assunto é um pouco complicado, não existem regras definidas, nem sempre acontece de determinada forma. Normalmente a gente fala dos casos gerais, do que a gente ou percebeu no grupo mediúnico, ou leu na doutrina, ou viu nas entrevistas dos médiuns mais famosos e médiuns que já estão provados pela doutrina espírita, digamos assim. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Então fique bem e até o nosso próximo vídeo
a gente se vê. Um grande abraço.